E quando eu fiquei sabendo que esse dia seria o dia em que eu estaria trazendo a palavra do Senhor, algo começou a mover o meu coração para algo que é comum na igreja, mas que talvez a gente não perceba: a cegueira. Nós entendemos que quando nós passamos por um processo de conversão, nós estamos totalmente cegos, porque nós estamos num mundo de escuridão. Não é nós que vamos até Jesus, muito pelo contrário, nós não temos capacidade nenhuma de enxergá-lo. É Ele que vem até nós e pelo Espírito Santo nos convence. É assim ou não é? Eu estou falando para uma igreja que eu acho que é toda cristã. Só que existe uma segunda parte na nossa vida, que é quando nós já estamos dentro da igreja, e aí nós vamos começar a nossa etapa de ser discípulos do Senhor. E muitas vezes, tudo que está lá fora, a nossa vida, a nossa forma de pensar, a nossa forma de enxergar as coisas, também nos torna cegos. Não é uma cegueira mais de conversão, é uma cegueira agora de caminhada. Porque agora, quando Jesus ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, esse o caminho significa ter um padrão de vida dele. A palavra caminho em hebraico é derer. E derer não é de um lugar para o outro. O que Jesus estava dizendo é, eu sou o caminho para te levar de novo diante do Pai, por isso eu estou aqui, por isso eu vou tomar o teu lugar, e agora eu vou fazer você nascer de novo. E daquele momento em diante, nós precisamos olhar para Cristo, sendo o nosso padrão de vida. O que ele faz? O que ele é? Quando Paulo fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, ele não fala, sejam meus imitadores como eu sou de Pedro. Sejam meus imitadores como eu sou de qualquer um dos apóstolos. Então o padrão para Paulo era Cristo. Então não era para ser imitador de Paulo para ser igual a Paulo, era para ser imitador de Paulo para ser igual a Cristo, ao qual ele imitava, no seu padrão. E nessas nossas investigações, a gente entende, e Deus foi colocando no meu coração, que a cegueira é uma condição humana. Todos nós nascemos espiritualmente cegos. Se não cegos fisicamente, mas cegos para a realidade das coisas. Antes de qualquer cura, gente, há uma condição universal. A cegueira, ela é espiritual. Não se trata, por exemplo, de uma ausência de visão física, mas de uma incapacidade de perceber o significado da graça e a própria presença de Deus na sua realidade. O tema de hoje nada mais é do que anablepo. O que é anablepo? No grego é olhar para cima, ter a sua visão restaurada, ver novamente. Só no Novo Testamento esse termo é utilizado mais de 11 vezes, de acordo com o contexto que está sendo colocado. Por exemplo, nós vamos ler um texto lá que está em João 9, aonde Jesus ele vai curar um cego de nascença. Essa analogia tem a ver com a conversão de todo o ser humano. Ali você vai perceber que o cego ele não vê Jesus imediatamente, porque o cego é mandado para o tanque de Siloé para se lavar. Ele nem sabe de fato quem é Jesus e quem de fato o curou. Ele vai ter encontro com Jesus depois. Já em Marcos 10, o filho de Timeu, que muita gente entende que é o nome dele, o nome que está ali em Marcos 10, Bartimeu, não é o nome do cego, tá, gente? Bartimeu significa em hebraico Bar, filho, o filho de Timeu. É diferente. Perceba que este homem, Jesus não vai até ele. É ele que vai até Jesus. Por quê? É uma outra analogia. É a analogia do caminho,
a analogia do discipulado. Os dois eram cegos e cada um foi atingido de uma forma. Há um pastor teólogo chamado Paulo Tillich que diz o seguinte: a cegueira do destino, a incapacidade moderna de enxergar além do imediato é aprisionada na ansiedade existencial e na perda do sentido. O ser humano contemporâneo vê tudo, menos o essencial. Já C.S. Lewis, ele diz o seguinte: a fé, enxergar com os olhos, ou seja, anablepô, ou seja, ter a visão aberta, olhar para cima, para além do mundo natural, é impedida pelo nosso empirismo. O que é empirismo, gente? É aquele que confia nos sentidos. É o cego da realidade transcendente. A nossa verdadeira visão começa quando nós reconhecemos que há mais do que olhos físicos e a gente pode capturar isso daqui. Porque muita gente, eu senti isso. Eu tomo minhas decisões baseadas nos meus sentimentos. Qual que é o resultado disso? A Bíblia diz que o nosso coração, tanto no hebraico quanto no grego, é aquilo que está na nossa alma, nossos sentimentos, nossas emoções, nossa consciência. Pessoas que só tomam decisões baseadas na parte sentimental. O que Provérbios completa? Enganoso é o coração do homem. Ele já dá um recado, Salomão já deixa claro que o nosso coração, os nossos sentimentos, as nossas emoções são enganosas. E quem toma decisões baseadas nisso, o risco de tomar uma decisão errada, equivocada, e depois ter que retornar tudo de novo, para começar tudo de novo, é muito grande. Nesse mesmo contexto, queridos, nós vamos entender que não é apenas restaurar a visão ocular que esses cegos foram restaurados, mas é devolver a capacidade deles de verem o mundo à luz do reino. Nessa nossa transição, nós temos que entender plenamente a graça da restauração e devemos primeiro reconhecer a profundidade de algo que é muito simples para nós, mas muito difícil de entender: a nossa natureza caída. E a dupla maldição que imperava sobre a nossa vida antes do nosso encontro com Cristo. Os relatos, queridos, de cegueira que a gente vê aqui, e da cura da cegueira, de João 9, de Marcos 10, a qual nós vamos ler, não são meros episódios de compaixão de Jesus, mas uma manifestação plena do poder dele na vida desses homens que deixaram como exemplos para nós. Manifestações que são encarnadas na parte trinatória de Deus. O que é a parte trinatória? O Pai enviou o seu Filho, que era Jesus. Jesus, que era o Filho, obedecendo ao Pai, realizou o quê? Ao encontrar a minha vida e a sua, uma nova criação. Se ele cria Adão e Eva lá no Gênesis, quando nós passamos pelo processo de conversão, e aceitamos e reconhecemos ele como Senhor e Salvador da nossa vida, o que nós somos? Recriados. Então, Jesus, quando veio para cá, o objetivo dele era recriar a minha vida e a sua. E o Espírito Santo, ele nos capacita a ter fé, visão espiritual e seguir o caminho. Porque não basta ter fé e visão espiritual. Se eu não seguir o caminho, se eu não quiser ter o padrão de Cristo como cristão, o que eu sou? Um frequentador de culto. Eu sou aquele que vem para sentar na cadeira, para sentar no banco, e simplesmente a minha vida, quando eu passo por aquela porta, sempre é a mesma. Hoje não é um culto de acusação do Espírito Santo para conosco, mas é para que ele possa abrir a nossa visão espiritual, para que a gente possa entender por que a nossa vida, às vezes em algumas determinadas áreas, embora a gente já esteja frequentando a casa de oração, já esteja aqui, as coisas não acontecem. Nós precisamos entender. Nós precisamos compreender
e nós precisamos aprender a observar os sinais que o Espírito Santo coloca na nossa vida. Então, hoje o nosso tema é Anabrepo, a restauração da visão que transforma da escuridão à luz e da luz ao caminho. Um texto muito interessante, que é para a gente saber que nós precisamos dele e sem ele não fazemos nada, ele está lá em João 16. Não precisa abrir tua Bíblia, este não é nosso texto principal. Ele diz assim: quando vier quem? O Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A missão do Consolador, que é o Espírito Santo, e Consolador aqui, meu caro, não é o Consolador do nosso português. A pessoa está lá chorando, o Espírito Santo vem consolá-la. Oh, coitado desta pessoa, ela está toda lascada porque errou na sua decisão. Não é esse o papel do Espírito Santo. O Consolador aqui no original ele vem para nos auxiliar. Ele é o nosso advogado diante do Pai e com Jesus, para estar nos auxiliando. Como sair daquela situação? É isso que é o Consolador no original. Não pensa que ele está lá só para enxugar as tuas lágrimas, não. Ele está lá para auxiliar você de verdade, para que você possa entender as coisas como são. Então o papel dele é esse, ele é o motor invisível que capacita o ser humano ao quê? A sair das trevas do pecado, cegueira espiritual e moral, que é o pecado. Reconhecer a santidade de Cristo como justiça perfeita e abandonar as estruturas deste mundo sob o juízo divino. E é o mesmo Espírito Santo que abre os nossos olhos espirituais e abriram os olhos desses dois cegos nos dois relatos que nós vamos ter. Tanto o cego de nascença, de João 9, quanto o filho de Timeu, lá de Marcos 10, transformados primeiro fisicamente, mas que tiveram revelações para poder tomar uma decisão de seguir o Mestre. Nessa nossa transição, a gente precisa compreender plenamente a graça da restauração. Compreender primeiro e reconhecer a profundidade da nossa natureza e aquilo que nós fazemos. Nesse nosso contexto, a gente tem que entender o seguinte: antes da conversão, havia uma condição prévia aqui. Todos nós éramos cegos. No caso desse rapaz, de João 9, você vai perceber que quando nós começamos a ler, Jesus, ele está saindo do templo, do portão principal do templo. A Bíblia não diz mais ou menos aonde ele encontrou esse cego de nascença, mas ele estava com seus discípulos todos. Então imagina a situação, ele encontra uma pessoa, um cego de nascença em determinado lugar. Ele vai até essa pessoa e olha a situação. Naquela época, você ter uma doença congênita, sabe o que significava? Você é um amaldiçoado, você é um rejeitado, ninguém gosta de você, nem a sua família. Para você ter uma ideia de como isso era complicado no termo religioso para os judeus da época, a partir dos 13 anos de idade, qualquer pessoa com deficiência, ela poderia ser colocada para fora da sua casa pela sua família e totalmente deserdada. A Bíblia não fala quantos anos tinha esse jovem, ou esse homem, que não fala a idade dele. Mas o próprio texto de João, os pais dele estavam vivos e são confrontados sobre a cura do filho. Então significa, se ele estava pedindo esmola, muito provavelmente ele foi colocado para fora de casa e já não fazia mais parte da família. Socialmente isolado, religiosamente um maldito. Será que isso não tem nenhuma semelhança conosco? Antes de aceitarmos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, totalmente cego, sem enxergar absolutamente nada, sem entender absolutamente nada, sem compreender as coisas como elas são, totalmente no escuro. Então o que Jesus faz com este homem? Jesus vai até ele.
Então ele pega, cospe no chão. Olha, você pode dizer assim, mas que coisa mais feia, não é? Como o judeu, ele era porquinho, cuspia no chão. Jesus cuspiu no chão. Agora, você sabe por que ele cuspiu no chão? Naquela época, meu querido, todo repudiado, muito provavelmente esse cego escutou, porque ele não enxergava, esse movimento do cuspe de alguém perto dele muitas e muitas vezes. Porque você cuspir do lado de alguém que era repudiado, sabe o que era? Era um sinal de que, e de fato ele era um repudiado pela sociedade, e ele era um maldito. Se aquele cego viveu 30 anos naquele local, expulso pela família, durante 30 anos, ele escutou este barulho de alguém chegando perto dele, fazendo esse barulho e cuspindo do lado dele, dizendo: você é um amaldiçoado, Deus não quer você. Jesus faz a mesma coisa. Ele vai até ele, não fala nada, cospe no chão, mas agora não com sinal de maldição. Ele pega o lodo do barro, coloca nos olhos do cego e fala para ele assim: vá lavar os seus olhos lá no tanque de Siloé. Vá lavar os seus olhos. E olha que interessante, a analogia desse texto é tão interessante, que quando você fala de barro, é a mesma palavra da criação, de como Adão foi criado. É como se ele estivesse dizendo a esse cego: eu estou recriando você, só que de uma outra forma. Durante toda a tua vida você foi humilhado com o som do guspe, agora o mesmo guspe que te humilha é o guspe que vai te curar. Eu estou te recriando. Agora você pensa bem, era um cego. Calcula-se que mais ou menos a distância da onde ele estava até lá o tanque de Siloé, para que ele pudesse se lavar, era mais ou menos de 600 a 1 quilômetro. Ele foi e se lavou. Quando ele terminou de lavar o lodo do rosto dele, ele começa então a enxergar. Vamos ao texto então, queridos. João, capítulo 9, a minha versão aqui é a Almeida Revista Atualizada. Ela pode estar um pouco diferente para você até aqui, que eu uso uma versão interlinear. Amém? Todos encontraram? João 9, nós vamos ler do 1 ao 7, depois do 35 ao 38, e o restante nós vamos apenas comentar. Diz assim a palavra do Senhor: ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, ou mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Olha a cultura judaica. Os próprios discípulos dele diziam: olha aqui, para ele estar nessa situação miserável, desgraçada, quem é que pecou? Foi ele ou foram os seus pais? Aí o que Jesus responde? Nem ele, nem os seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que as obras de Deus se manifestassem nele. Olha a graça do Mestre. Olha a graça do Mestre com esse homem, olha a graça do Mestre para conosco. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Venha a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, o que ele é? Sou a luz do mundo. Olha que interessante. O objetivo de Jesus não era só curar este homem fisicamente, era dar uma visão para ele espiritual que ele nunca tinha tido. E ele continua: tendo dito isto, cuspiu no chão, fez um lodo com a sua saliva e aplicou nos olhos do cego e disse: vai lavar-se no tanque de Siloé, ou no hebraico, enviado. Então foi e se lavou. Versículo 35. Jesus ouviu dizer que o tinham expulsado e o encontrou. Perguntou: você crê no Filho do Homem? Por que tinha expulsado esse homem? De que local? Nós não vamos ler, que é muito extenso, mas do 8 ao 34,
os fariseus descobrem que esse homem foi curado no sábado, que ele era cego de nascença, e começaram a discutir entre eles. Será que uma pessoa pode ser curada de uma cegueira natural? Uma cegueira de nascença? Chamem esse homem para cá. Chamaram então esse homem à sinagoga. E aí perguntaram para ele: quem é que te curou? Eu acho que a coisa deve ter sido bem tensa, né? A Bíblia não fala aqui, mas deve ter sido: quem é que te curou, seu amaldiçoado do cão? Quem é que te curou? Ele diz: um homem chamado Jesus. Primeiro ele fala: um homem chamado Jesus. Jesus, para você ter uma ideia, era um nome comum na época, tá? Um homem chamado Jesus. Então, pedem para chamar os pais dele. Daí que o texto que a gente entende que os pais eram vivos e que ele tinha sido expulso de casa e deserdado. Os pais, com medo dos fariseus, também de serem expulsos possivelmente do meio da religião, dizem: ele tem idade suficiente para responder, que ele responda. Então ele diz assim: eu era cego de nascença mesmo, eu fui curado. Eu falei: como você tem certeza que ele veio de Deus? Aí ele já não fala mais um homem chamado Jesus, ele fala: um profeta. Um profeta me curou. Aí começam a indagar: você crê neste homem? Aí ele é usado. Deveriam vocês também crer. Bom, não falava mais nada, ele foi expulso da sinagoga. Quando ele é expulso da sinagoga, aí está o 35. Jesus ouviu dizer que ele tinha sido expulso, e encontrou e perguntou: você crê no Filho do Homem? Ele não tinha reconhecido Jesus. Ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Ele nem sabia com quem que ele estava falando. Ele estava falando com quem tinha acabado de curar ele. Disse-lhe Jesus: você já ouviu, é aquele que fala com você. Então ele disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Agora eu falo para você o seguinte: sabe o que é adorar naquela época? Não é só você se prostrar diante de alguém, é você às vezes pegar uma mão e beijar aquela mão e reconhecer toda a autoridade que aquela pessoa tinha. Ali ele reconhece que Jesus é Senhor, porque ele diz aqui: Senhor, eu creio, e o adorou. Ele já não era um homem mais chamado Jesus, ele já não era só um profeta, ele agora era Senhor da vida dele. Eu falo para você, isso é ou não é uma analogia à nossa conversão? Não fomos nós que fomos até Jesus, do mesmo jeito que Jesus foi até esse cego, ele foi até mim e você. Ele nos tirou da escuridão total das trevas. Ele nos mandou e nos ensinou, até que nós decidimos, pela graça de Deus e convencidos pelo Espírito Santo, a nos batizar, como fez esse homem lá no tanque de Siloé, saindo de lá, já talvez com o céu aberto para ele já entendendo que Jesus era Senhor da tua vida e da vida dele. Foi assim ou não foi assim que aconteceu conosco? A cura do cego de João 9 é uma analogia à conversão plena e total de qualquer cristão. E nós precisamos entender isso, porque aquele homem era cego de nascença, ele tinha um problema físico, mas o clímax de tudo isso não foi quando a visão física dele foi aberta, foi quando ele disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Aquilo é mudança de mente, mudança de atitude. Aí você pergunta: Cris, essa história é bonita, essa história é muito legal, eu entendi tudo isso aqui, mas agora o que tem a ver isso comigo hoje? É por isso que nós vamos para outro texto, porque nós já estamos na casa de oração, nós já estamos aqui, nós já somos filhos de Deus, mas agora vem a caminhada, o querer ou não querer ser discípulo. Porque, querido, discípulo é uma coisa, aquele que aceitou Jesus é outra coisa.
Eu não estou dizendo que você vai para o inferno, quem diz isso é ele, né? Eu não tenho o poder de julgar você ou de te absorver, ele que tem. Mas aceitar Jesus como Salvador é uma coisa, andar com ele pelo caminho, e esse caminho é um caminho de cruz, é outra coisa. Uma coisa é ouvir a igreja, eu posso ser um turista até contínuo, com carteirinha e tudo. Tem igreja que tem até carteirinha. Quando você pede para sair, eles não querem nem devolver a sua carteirinha. Mas tem. E tem igreja que não tem isso. Aqui nós não temos esse costume. Graças a Deus por isso, porque é uma igreja que entende mais a palavra, e bastante a palavra. Então vamos ler Marcos 10. Aqui está o filho de Timeu. E o subtítulo, o despertar da visão e o início da caminhada. Marcos 10, do versículo 46 ao 52. Eu também vou estar lendo aqui na Almeida Revista Atualizada, que diz assim, todos acharam? Amém? Eles chegaram a Jericó. Ao sair Jesus de lá, acompanhado de seus discípulos, e uma grande multidão estava ali, Bartimeu, cego, filho de Timeu. Ou seja, Bartimeu é filho de Timeu, não é o nome do cego. Bar, em hebraico, é filho. Assentado à beira do caminho, mendigando. Ouviu que era Jesus o Nazareno e começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos repreendiam para que ele ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais alto, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chame-o. Chamaram o cego, dizendo, ânimo, levanta-te, ele está te chamando. Lançando ele a sua capa para o lado, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou, o que você quer que eu te faça? E o cego responde, mestre, eu quero ver novamente. Anaplepô. Só que em outro contexto, enquanto o primeiro cego teve que ter toda a sua visão restaurada, e ele não viu logo de cara Jesus, ele viu depois, porque era um processo de conversão e uma abertura progressiva, que não dependia dele. Jesus fez tudo por ele, como fez tudo por nós. Agora era diferente. Ele diz, eu quero ver novamente. Vá, disse Jesus, a sua fé o salvou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Olha que interessante, eu quero ver novamente. Diferente do primeiro cego, esse homem não nasceu cego. Ele via, ele sabia, ele entendia. Você sabe por quê? A Bíblia não é clara nesse contexto, mas você pode deduzir. O que ele diz? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Da onde que ele tirou isso? Sabe como é que eram feitos os cultos na sinagoga, ou as reuniões na sinagoga judaica? As pessoas entravam até lá, faziam uma menção ao Senhor como único, depois liam a Torá, que eram os 5 primeiros livros, e depois liam os profetas. Depois alguém se levantava, ministrava uma palavra rápida, e eles encerravam a oração com a bênção sacerdotal. Este texto aqui, meu caro, sabe onde que ele está? Lá em Isaías. Isaías 11, do 1 ao 10. Aquele que seria o broto da raiz de Jessé, do tronco dele, seria o Messias enviado por Deus. Este homem um dia frequentou a sinagoga. Esse homem esperava a vinda do Messias. O que fez este homem se tornar cego, a Bíblia não explica, mas a Bíblia hoje, ela olha para mim e para você e faz a seguinte pergunta, o que tem nos tornado cegos? Em algumas áreas da nossa vida, que nós não conseguimos ir à frente, não conseguimos vencer e não conseguimos romper.
Que área da sua vida, meu irmão, você não consegue enxergar as coisas como são? Que área da sua vida o Espírito Santo tem falado com você, mas você não consegue entender e não consegue romper? O filho de Timeu, na sua cegueira física, quando ele ficou sabendo que o Messias ia passar, a única oportunidade que ele tinha na vida era: Jesus, filho de Davi, eu sei quem o Senhor é. É a mesma coisa da minha vida e da sua. Nós estamos aqui na casa de oração, ouvindo a palavra todo domingo, orando na terça, indo aos GPS, ouvindo a palavra. Não é falta de palavra, não é falta de verdade, é falta de decisão. Para que a gente possa tomar uma atitude para tudo aquilo que tem atrapalhado a nossa vida, a gente possa romper e ter a nossa visão descortinada. Não pense que Jesus vai vir até você de novo, como fez com o primeiro cego. Você viu aqui que Timeu, o filho de Timeu, teve que gritar por Jesus. Ele já não era um ignorante, ele tinha frequentado a sinagoga, ele conhecia a verdade, como nós conhecemos a verdade. Se você espera que Jesus venha até você de novo, como veio na conversão, não será assim. É você e eu que temos que gritar por Ele, buscar por Ele, dizer: Jesus, descortina a minha visão, abra o meu entendimento para que eu possa enxergar aquilo que tem me prendido, o propósito que o Senhor tem para mim, a vida que o Senhor me deu, o que eu preciso fazer diariamente para viver aquilo que o Senhor disse que eu tenho que viver. Querido, esse homem estava à beira do caminho. Sabe o que isso significa? À beira do caminho mesmo, porque quem é cego não pode andar no caminho. Esse homem estava num lugar vestindo uma capa, e essa capa na Bíblia representa, cada capa tinha um fundamento. Essa capa que ele usava era um fundamento daquele que tinha autorização do Império Romano para pedir esmolas, porque se ele pedisse esmolas sem essa capa, ele era morto. Então ele tinha uma capa que todo mundo sabia que ele era mendigo, que todo mundo sabia que ele era pedinte. E ele ficava na porta de uma cidade, que era Jericó, que era próspera, porque ele precisava que as pessoas olhassem para ele, tivessem misericórdia e dessem para ele uma esmola, porque senão ele não comia, não vivia. E essa capa, querido, era a capa que protegia ele do frio, era a capa pelo qual ele devia usar como travesseiro, ele só tinha capa. Mas também era a capa que identificava ele como um mendigo, um pedinte, um perdedor, um derrotado, aquele que na verdade tinha tido a misericórdia, entre aspas, dos romanos, e tinha tido também a misericórdia, entre aspas, dos judeus. Porque você acha que o judeu ajudava ele porque tinha misericórdia, mesmo se compadecia da dor dele? Ele ajudava porque era lei. A gente não falou que para o judeu, o cego, ele era maldito porque estava amaldiçoado por Deus, porque ele tinha pecado? Então, para eles, aquele homem ali, o filho de Timeu, era um maldito, e ele merecia o que ele estava passando. Eles só davam esmolas, porque a lei dizia que eles tinham que fazer isso, porque senão, na cabeça deles, Deus viria para cima deles. Era só por isso, eles não tinham misericórdia de verdade daquele homem. Mas aquele homem conhecia algo que muita gente não conhecia: a palavra. Na época, a Torá e o livro dos profetas. Para nós hoje, a Bíblia como um todo. Tudo que ele tinha, ele usou quando Jesus passou. Jesus na terra, homem encarnado, 100% homem, 100% Deus, ouve aquele homem e para. Enquanto os seus discípulos diziam, os próprios discípulos de Jesus, que perguntaram para ele, pelo primeiro cego, quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse cego, mandavam esse homem se calar. Fecha a sua boquinha suja, querido. Ele não vai ouvir você é cego. Está cheio de gente em volta, a multidão fazia barulho. Mas Jesus ouve aquele homem, porque ele clama por ele. Agora eu te faço uma pergunta sincera para você.
Se você clamar por Ele, você acha que Ele não vai te ouvir? Se Ele dizer, Senhor, tem misericórdia da minha vida, abra a minha visão espiritual, Senhor, eu preciso que o Senhor me mostre as coisas como são, eu preciso que o Senhor me faça e me coloque de novo no prumo. E eu vou te falar uma coisa, a história desse homem, o único que cita o pai dele é Marcos. Marcos fala Bartimeu, o filho de Timeu, então, ninguém mais cita o nome desse cego. E quando a gente começa a pesquisar a palavra do Senhor, a gente começa a ver muitas coisas, verdades e mentiras. Uma mentira, daquelas fake news religiosas. Existe um livro chamado A Antiguidade dos Judeus contra Apion. Apion era um historiador com descendência grega egípcia. Aí vem um historiador judeu chamado Flávio Joséfo, que também escreveu um livro, A História dos Hebreus, que muitos de vocês podem ter em casa já, que conta toda a história dos hebreus, e escreve esse livro, A Antiguidade dos Judeus contra Apion. E dentro deste livro ele cita um homem chamado Timeus, mas não diz que é esse homem aqui. Muita gente pega como sendo esse homem. Aí vem uma história paralela a esse homem, que Timeus era um judeu de origem grega, ex-general do exército de Israel. E ele se rebela contra o Império Romano. E o Império Romano, por vingança, além de matar Timeu, pega o único filho homem que ele tinha, como era de costume dos romanos, isso é verdade, e para que essa criança, quando crescesse, não se rebelasse contra o Império, vai lá e como punição não mata, mas arranca os olhos dele. Então esse homem fica sem olhos. E dizem assim, este é um milagre ainda maior, porque Jesus, além de restaurar a visão dele física, fez com que os olhos crescessem, nascessem de novo. Queridos, a Bíblia diz que Jesus pode chamar à existência aquilo que não existe, mas eu não posso inventar uma situação dessa para colocar isso. Não existe isso. O livro existe, Timeus existe, mas essa história não existe. Essa história não é real. É fake news cristão. Marcos cita o nome Timeus para dizer o seguinte: era um judeu de origem grega. E muito provavelmente Timeu, o filho dele, o filho de Timeu, ele teve uma influência grega na sua educação. E tendo uma influência grega na sua educação, mesmo indo à sinagoga e ouvindo toda a palavra de Deus, ele não sabia se ele era judeu ou se ele era grego. Porque os gregos influenciavam fortemente as nações. O judeu, ele tinha um pensamento que a gente chama de pensamento holístico. O que é holístico? Não há separação, espiritual e corpo. Tudo que eu faço aqui, eu vou pagar. Tudo tem uma consequência. Para Deus não faz separação. O pensamento grego era sistêmico. Qual era o pensamento grego? Se eu faço com o corpo, não afeta a minha alma, não afeta o meu espírito, eu posso fazer. E era por isso que o grego, ele fazia, depois ia lá nos templos dele com vários deuses, panteão de deuses, ia lá fazer um sacrifício para o deus dele e ficava tudo certo. Ele já tinha pago a sua encomenda. O judeu não pensava assim, como o cristão não pensa assim. Nós sabemos que tudo que nós fizemos aqui é reflexo daquilo que nós somos e terá uma consequência. Timeu não sabia se ele era judeu ou se ele era grego, ele tinha essa influência. Mas neste período de cegueira física, com certeza, ele lembrou de tudo aquilo que ele tinha ouvido lá na sinagoga. E quando ele teve a oportunidade, ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele sabia que era quem ele era. Ele era um filho de Deus. Agora eu te pergunto, será que essa influência sistêmica grega, que é você achar que tudo que está lá pode vir para cá, e tudo que está aqui não pode ir para lá, porque é muito mais fácil o mundo influenciar a igreja hoje do que a igreja influenciar o mundo?
E quando eu falo mundo, são pessoas e é sistema. O que do mundo você tem com você? O que do mundo te influencia todo dia para você tomar as suas decisões? O que você tem trazido de lá para a tua vida? Eu não falo nem para dentro da igreja. Ou seja, entenda você como o templo do Espírito Santo. O que você tem trazido para a tua vida de lá de fora? Para que você possa tomar as suas decisões sem ser baseado na palavra viva de Deus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo já começou a falar com você. Já começou a mostrar a você, talvez, aquilo que tem deixado você cego espiritualmente. Porque todas as vezes que nós tomamos decisões baseadas naquilo que está lá fora e não aquilo que está aqui, nós temos sérios problemas, sérias dificuldades, porque não vai dar certo. Mas esse homem que estava à beira do caminho, ao encontrar Jesus, ele vai até ele. Ele lembra da palavra que ele ouviu a vida toda, enquanto ele podia frequentar a sinagoga. A Bíblia também não diz quanto tempo ele ficou cego, quanto tempo ele ficou à beira do caminho. Diz que quando ele teve a oportunidade, ele fez. Hoje, querido, é a minha e a sua oportunidade de voltarmos para o Senhor naquela situação. Por que, Senhor, eu estou cego aqui? O que tem feito eu ficar cego na minha vida e as coisas, parece que tudo anda para os outros, mas para mim não anda. Meu caro, ninguém jogou praga em você, filho. Ninguém jogou praga em você. Foram só decisões erradas, decisões equivocadas, decisões mal tomadas, e as consequências estão aí. É isso. Não tem praga. Antes de você lutar contra o mundo espiritual, que é trevas pura, você precisa enxergar quem é luz. Quando a luz chegar, nós começamos a enxergar tudo que está à nossa volta, que está em trevas, porque a luz aparece. Você quer fazer uma experiência rapidinha? A Dani está aí do lado, apaga todas as luzes, Dani. Até aqui. Você está me vendo aqui porque tem um pouco de luz aqui. Eu vou fechar meu note. Não tem essa daqui ainda. Mas você está vendo de um jeito que você não consegue ver tudo. Agora, por gentileza, acendam todas as luzes. Não dá para ver bem melhor? Não dá para você ver os detalhes, por exemplo, do que está aqui? Enquanto não dava com a luz apagada? Isso é o mundo espiritual. Quando você clama pela luz, ela vem e faz você enxergar tudo na tua vida que estava em trevas. Tudo que estava em trevas aparece à luz. Um pastor missionário dos Estados Unidos, ele contou uma experiência, e é o Billy Graham. Ele conta isso claramente, isso está no YouTube. Quando ele começou a encher estádios nos Estados Unidos. As equipes de TV americana tiveram interesse em entrevistá-lo. E entrevistando o Billy Graham, ele teve a seguinte ideia: vai ser na minha casa, tinha que ser na casa dele. E como todo mundo sabe que o americano é um pouco diferente do brasileiro, lá você não tem diarista, ou aquela pessoa que vai te ajudar, ou auxiliar de limpeza que nós temos aqui. Cada um se vira como pode. Tem lá a esposa, o filho, o pai, eles dão um jeito e começam a limpar a casa. E naquele dia, eles marcaram para o mesmo dia. Imagina o desespero do Billy Graham, da esposa e dos filhos, limpar aquela casa deles num dia só, até que a equipe chega. Eles limparam muito bem, limpinha. Bom, posicionados então, chega a equipe de TV. E o Billy Graham ele fala assim: eu nunca tinha visto a minha casa tão limpa. Ela brilhava, eu poderia comer no chão, de tão limpa que era aquela casa. Então a equipe se posiciona, liga os holofotes da TV. O holofote de TV é muito mais forte do que os nossos aqui. Muito mais, como de estádio, por exemplo. Muito mais forte do que o comum. Você vê muito mais, é muito mais luz intensa de uma única vez. O que Billy Graham vê? Embaixo da poltrona da entrevistadora, uma grande
uma enorme teia de aranha. Como eles não tinham visto a teia de aranha? A mulher dele então vê, os filhos veem como retirar aquela teia de aranha. Aquela hora não dá mais. A entrevista já estava rolando. O Espírito Santo fala: não se preocupe. Foi eu que fiz você esquecer essa teia lá. Mas eu digo para você uma coisa, filho, eu sou a luz. Quando eu venho na vida de alguém do mesmo jeito que essa TV veio à sua casa e você viu aquilo que estava escondido, quando eu entro na vida de alguém e mostro para ela, ela consegue enxergar tudo que estava escondido em trevas. Porque a minha luz é muito mais potente do que a TV. É uma analogia. Que é isso? O que Timeu viu? O que filho de Timeu viu? Ele viu o que ninguém tinha visto, que ele era o Messias. Então ele chama o Messias o atende. Então o Messias diz para ele: o que você quer que eu te faça? Ele podia dizer assim: eu quero ter minha vida de volta, eu quero ter meu emprego de volta, eu quero ter minha família de volta. Ele não fala isso. Os anos que ele passou cego fisicamente fizeram ele conversar com Deus. Então agora cheio de graça. E Jesus faz essa pergunta de propósito para ele, para que todos possam ouvir aquilo que ele quer. Ele diz: eu quero voltar a ver, anaplepó. Agora eu quero olhar para cima. Eu quero enxergar o Senhor como o Senhor é. Eu quero viver uma nova vida. Eu quero enxergar as coisas como elas são. Tanto isso é verdade que ele diz, Jesus disse para ele: a tua fé o salvou. E imediatamente ele recuperou a visão. Você sabe como está no original grego aqui, a tua fé te salvou? Existe uma versão da Bíblia chamada LTT, literal do texto tradicional. Não dá para pegar no púlpito, porque ela traduz palavra por palavra. Então é difícil você vir aqui e falar palavra por palavra, não tem conjunção verbal, não tem frase. É tudo fora de contexto. Mas sabe como ele pega esse pedaço aqui? A tua fé, filho, está te salvando. Olha o verbo. Por quê? Porque a gente precisa ser salvo de nós mesmos todos os dias. Todos os dias precisamos ser salvos de nós mesmos. A nossa fé, que vem pelo ouvir a palavra de Deus, nós precisamos ser salvos todos os dias. Por isso que ela vai nos salvando. E ele então recupera a visão e faz o seguinte: e seguiu Jesus pelo caminho. Ele não estava mais à beira do caminho, ele começou a seguir Jesus. Olha a mudança de vida. E o que ele pediu para o Senhor? Agora ele era um discípulo. Qual era esse caminho? Jesus ele estava indo para onde? Para Jerusalém. Jerusalém era o quê, querido? Cruz. Jerusalém para Jesus era a cruz, aonde ele ia pagar o preço dele pela humanidade. Você sabe que Bartimeu fala para ele, o filho de Timeu fala para ele? Porque desse momento em diante não tem mais Bartimeu, é só cego, o que era cego agora não é mais. Eu quero ir para o Senhor, para onde o Senhor for. O que Jesus ele fala para nós? Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo todos os dias, suas vontades, seus desejos. Agora Jesus é o nosso padrão de vida. Tome a sua cruz e siga-me. Entende o que é ser discípulo? Entende o que Bartimeu fez aqui? Entende o que o filho de Timeu falou para Jesus e por isso ele foi curado? Não foi só cura física. Foi uma cura de alguém que agora estava no caminho com Jesus, ainda que esse caminho significava a cruz para ele, ou seja, abrir mão de toda a sua vontade, de todos os seus desejos, para agora entender aquilo que Jesus tinha para ele. Isso é ser discípulo, isso é uma analogia de caminhada, santificação progressiva da palavra, o próprio nome, progressiva. A palavra vem, a verdade vem, a fé surge e a fé vai nos salvando, vai nos purificando, queridos, vai nos libertando e vai trazendo para a nossa vida algo extraordinário. Mas para isso, a gente precisa entender
a nossa analogia de conversão, como foi João 9. E precisamos entender a nossa analogia de caminhada, como foi Marcos 10. Algumas renúncias e ações práticas, o Espírito Santo ele começou a sugerir para mim colocar no papel. Por exemplo, e não é nem renúncia. Eu acho que esse texto foi um dos textos mais demorados que eu precisei para escrever. Eu comecei a escrever e eu não coloco página quando eu começo a escrever. Quando eu fui colocar aquela página, tinha 14 páginas, sem separação, sem nada. Sempre no espaço no meio. Eu falei, o senhor falou, hein? Eu falei. Só tem um detalhe, eu não acabei. Eu falei, misericórdia, não é? Como é que eu vou colocar tudo isso? Vou conseguir compilar isso numa mensagem de 1 hora, de 40 minutos. É difícil até para quem prega. Então ele continuou falando. Quando eu achei que estava tudo certo, ontem até brinquei com o pastor, brinquei não, eu falei sério. Falei, amanhã pela manhã eu vou revisar tudo que foi escrito, para que a gente dê as últimas pinceladas. Você acredita que eu tive que colocar tudo em ordem de novo? Que hora que eu comecei a pegar, ele começou a falar, isso aqui vai para cima, isso aqui vai para baixo, você muda isso aqui, você pega isso aqui, tira tudo isso aqui e coloca isso. Eu fui almoçar. Quando eram 15 horas, eu tinha terminado o texto. Ele falou claramente comigo, você sabe por que eu fiz isso com você hoje? Querido, você não consegue enxergar as coisas da sua vida como um todo de uma única vez. Do mesmo jeito que você vai subir naquele púlpito dizendo que as pessoas precisam enxergar as coisas, eu também te fiz enxergar, mas por etapas. A minha vontade só se manifesta na sua vida desta forma. Não é uma vez, não são 2 vezes, não são 3 nem 4. Eu reescrevi esse texto umas 10 vezes. A nossa vida é assim. A gente ora, a gente busca, mas a gente não consegue enxergar às vezes de imediato aquilo que Deus quer. Então você continua buscando, porque tem algo estranho, você não sente paz e continua buscando. Você continua buscando, como esse cego fez, o filho de Timeu, até que ele teve a oportunidade, até que Jesus o chamou. E quando chamou, ele não foi bobo, ele não foi mesquinho, ele não foi um tolo, ele usou a palavra, dizendo, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque eu sei quem o Senhor é. Você está cheio de palavra dentro de você. Você está cheio de conhecimento dentro de você. Pare de tomar uma surra das trevas todos os dias. Pare de tomar uma surra do outro lado das trevas todos os dias. Tome uma posição no Senhor. No mínimo hoje, Ele vai começar a abrir a tua visão, descortinar, para que você comece a enxergar as coisas como são. E quando você enxergar, você vai estar no caminho que Ele planejou para você, ainda que esse caminho seja negar a si mesmo todos os dias, tomar a sua cruz e seguir. Querido, é isso que Ele tem para nós. Algumas renúncias, por exemplo, que a gente precisa fazer para que a gente possa ter uma visão restaurada. Às vezes a gente é autossuficiência. Nós precisamos reconhecer que não podemos nos curar sozinhos. Como filho de Timeu, precisamos clamar por misericórdia. A graça começa aonde termina o quê? O orgulho. Uma ação prática. Clame diariamente, meu querido. Estabeleça um ritual, sabe? Alguma coisa que você possa conversar com Jesus todos os dias. Ler a palavra, orar, dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Abra o meu entendimento. Especialmente em momentos em onde você tem uma cegueira e você precisa decidir e você não consegue enxergar. Segunda coisa, conformismo com a marginalização, aceitar passivamente o lugar da beira do caminho. Cara, você é filho. Até quando você vai ficar à beira do caminho? Não vai seguir Jesus de verdade? Vai ser um turista na igreja? Vai ser um turista na casa de oração? Eu tenho certeza absoluta, isso eu falo, não por causa de vocês que estão aqui,
porque vocês querem ouvir a verdade, senão vocês não estariam aqui. Mas se o pastor Anísio colocasse um letreiro, tipo um boate aqui na frente, de cura e libertação, e venha conseguir sua casa própria nos nossos cultos de terça-feira, cara, ele teria que ter alugado até o espaço do Gela-Boca, porque não tinha espaço para ninguém vir mais. Mas como a palavra é verdade, é decisão, é abrir mão da sua própria vida, aí fica mais difícil. São poucos aqueles que querem ser discípulos. Seguidores à distância é bom, porque isso não envolve mudança de vida. Agora, a vida de verdade envolve mudança de vida. Olha que eu e Érica passamos por um lugar que as pessoas não queriam mudar. Gente, que tristeza. Você sabia que teve lugares que Érica e eu fui, e a Érica nem sabe disso? Que do púlpito eu tive que repreender demônio que queria entrar na igreja, porque já era a casa dele? Se você não sabe, eu tenho a visão aberta. Eu consigo ver o mundo espiritual quando Deus assim permite. Eu vi o demônio na porta, querendo entrar e fazendo todo tipo de gestos obscenos para mim. Digo, eu vou entrar, porque aqui você não vai. Enquanto eu estiver aqui, você não vai. Não sei que tipo de pacto você tem com essa igreja, mas aqui você não vai entrar. As coisas acontecem assim, que do mundo espiritual é verdade, ele é real. Quando eu falo que é para a gente pedir ao Senhor para descortinar nossa visão, é para fazer enxergar as coisas como são. Você não é um perdedor por acaso. Você é um perdedor e durante muito tempo você acreditou uma mentira que não era para você. E qual que é a minha ação prática para isso? Desobedecer às vozes repressoras. A mesma multidão que falava para Bartimeu ficar quieto, os discípulos. Hoje são as nossas vozes de dúvida. Será que realmente a palavra de Deus é verdadeira? Ou eu posso pegar o conselho do Joãozinho do Boteco? Entendeu? Ou eu posso pegar o conselho que eu vi aqui no Instagram, como se fosse uma receita de bolo? O que a palavra de Deus diz a respeito disso? É esse o conselho que você vai ter. Não estou dizendo para você não pegar receita de bolo no Instagram, tem muita coisa que é boa. Só foi uma analogia, tá? Pode continuar pegando. Renúncia, gente de vida. Visão utilitarista de Jesus, buscar a Cristo apenas por bênçãos, sem desejar a sua presença. O filho de Timeu não pediu riquezas, pediu visão, voltar a ver, anablepó. Eu quero ver, eu quero olhar para o alto. Senhor, eu estou aqui nesta igreja, fazendo a minha campanha de oração. O senhor sabe que já é a 76ª campanha de sexta-feira. Eu vim até na sexta-feira 13, que é dia do cão, para ver se o senhor muda a minha vida financeira. E o negócio não vai, cara. Por que será? Porque o problema, cara, está em você, não está em Deus. O problema está em você, não em Deus. Está em mim e você. É a forma como eu enxergo as coisas, como eu vejo. Ação prática. A gente precisa arremessar simbolicamente. No caso, o que ele deixou? A capa. Ele deixa a capa de lado e vai direto para Jesus. Identificar e abandonar aquilo que representa a nossa segurança mundana. Seja um hábito, relacionamento tóxico, ou um emprego idólatra, ou até a autoimagem que eu tenho falsa ao meu respeito. Tem gente, cara, que não entende nada, de nada, mas é douto em tudo. Ele é o maior doutor de internet que existe. Ele conhece a palavra sem sair de casa, ele critica todo mundo, ele sabe de tudo, mas não vive nada. Pare com isso. Pare de crer em pessoas assim. Pare de crer em pessoas que você não convive, que você não vive. É muito mais fácil crer em alguém que a gente não convive do que alguém que a gente vive. Porque viver dói. Viver dói. Significa abrir mão das coisas. Conviver. Suportar. E vamos dizer uma verdade, quanta gente irritante existe no mundo? Muita gente. Mas a gente, como cristão, precisamos suportar e saber se aquela pessoa tem um fundo de razão ou não, se é bíblico ou não. Quarta coisa, esmolas existenciais.
depender de pequenos consolos humanos, status, aprovação, segurança material, em vez de depender de Deus. O que eu posso fazer? O que eu preciso enxergar hoje? Cultivar a humildade. Reconhecer que nossa percepção é limitada e precisamos da revelação divina diária para poder sermos abençoados. Quinto, perspectiva horizontal, naturalismo, viver como se o mundo ficasse aqui, o físico existisse e meu padrão fosse esse. Anabrepô é olhar para cima, romper com aquilo que pode abrir a minha visão para uma transcendência, o mundo que eu não conheço, o mundo espiritual, ao ponto de você ver dentro da tua casa, por exemplo, e quando você vai orar para um enfermo e doente, em nome de Jesus, você orar, aquela pessoa ficar curada, não é você, em nome de Jesus, em nome de Jesus, você olhar para uma pessoa e ver que ela tem alguma coisa nela que é espiritual, com discernimento você ora e manda embora, e aquela pessoa fica curada imediatamente. O mundo espiritual existe, o mundo físico é reflexo do mundo espiritual. Eu tenho medo do mundo espiritual. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. O Espírito Santo que está em você não é um espírito de medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Então, se você tem isso, vamos orar juntos, para que Deus possa estar descortinando isso em você também. Seguir no caminho com obediência concreta, essa é ação prática. A visão restaurada exige ação, não basta ver, é preciso caminhar, mesmo quando o caminho é difícil. Foi isso que Timeu fez. Foi isso que Timeu fez, mesmo difícil, ele saiu da onde ele estava, ele largou tudo que ele tinha. O que ele tinha? A capa. Ele diz, eu não vou precisar desse trem mais. A capa é o sinônimo de quê? De dinheiro, de esmola. Eu não vou precisar mais disso. E acabou, largou ali. Alguém deve ter pego a pá? Deve, porque pilantra existe em todo lugar. Você deve ter pego aquilo ali e passado a viver de esmola. Mas ele já não queria mais essa vida. E sabe o que Jesus colocou no meu coração agora? Até quando você vai querer viver assim, querido? Você alcança uma coisa e perde duas. Alcança duas e perde 5. E nunca consegue chegar àquilo que Deus tem para você, porque você sempre acredita que está faltando alguma coisa para você, e de fato está mesmo, que é a presença de Deus contínua, abrir tua visão para que você possa enxergar. A última, eu ia falar mais, identidade de vítima. Tem gente que tem uma alta comiseração extraordinária, tudo é culpa dos outros, nunca é dele. Eu estou assim por causa da minha mãe, estou por causa do meu pai, por causa da maldição hereditária, por causa disso, é porque a porcaria do meu time me irrita, eu falo palavrão. Então para de torcer pro Corinthians, entendeu? Muda de time. Brincadeira, gente, pode torcer para quem você quiser. Mas a verdade é essa, pare de se vitimizar. O principal responsável pela sua vida ser o que ela é você mesmo com decisões erradas. Mas precisa continuar assim? Não precisa. Querido, praticar e olhar ascendente, criar momentos intencionais de contemplação, levantar os nossos olhos para os montes, para cima, o foco na soberania de Deus acima das circunstâncias e pedir a Ele sabedoria diária. É isso. Com isso, meu querido, a conclusão que a gente chega e que o Espírito Santo colocou no meu coração é que a nossa visão tem vocação missionária. Missionária como? Ele está te chamando para ir pregar na África? Vai te pregar lá em Bangladesh? Para ir para a Síria? Não. Porque todo mundo que quer ser missionário quer ir para os Estados Unidos e o primeiro lugar que ele visita é a Disney, né? Lá ele vai evangelizar o Pateta, o Mickey, né? O Pato Donald, né? Ele tem uma visão missionária, né? Vai com o dinheiro dos outros, porque missão é assim. Agora, a visão missionária que ele tem, o que é? Eu tenho uma missão. Você também tem uma missão. E essa missão é aquilo que Jesus colocou no teu coração. A nossa missão é completar a nossa carreira aqui na Terra, de uma maneira simples, objetiva, no caminho. Essa é a nossa principal missão. O que vai acontecer com a nossa vida depois é outra história. Ele mostra isso.
Anaplepó não termina com a cura, mas com o seguimento. O cego de João 9 adora a Deus, beija sua mãe e reconhece ele como Senhor. Bartimeu, o filho de Timeu, segue. Olha a mudança. Conversão, discipulado. Conversão, discipulado. Todos aqui, pela graça, já são convertidos. Convencidos alguns, mas convertidos todos, né? E discípulo? Querido, eu não estou aqui para contar o dedo para você. Eu sei que todas as nossas áreas, algumas delas da vida, nós precisamos melhorar. Se você acha que você está bem em tudo e que você é a última bolacha recheada do pacote, aí o orgulho já impera na tua vida. Mas se você acredita que você precisa melhorar, você tem que entender que ambos são chamados a testemunhar. A visão restaurada é, portanto, o equipamento para a nossa missão aqui na Terra. Como igreja, somos chamados a ser agentes de anablepô, ou seja, olhar para cima, voltar a ver, confrontar sistema que segue uma justiça, oferecer encontros transformadores de misericórdia e caminhar com recém-convertidos do discipulado. Enquanto é dia, convém que façamos as obras daquele que nos enviou. No original, daquele que me enviou, é Jesus falando aos seus discípulos. Enquanto é dia, convém que façamos as obras daquele que me enviou. Querido, sinceramente, pense bem naquilo que o Espírito Santo tem falado ao seu coração. Eu quero chamar a equipe do louvor para estar vindo à frente. Porque essa palavra não é uma palavra de autoajuda. É algo que ele coloca no nosso coração simplesmente para transmitir. E o mesmo que coloca para transmitir é o mesmo que fala aos corações daqueles que ouvem. Então não tenha medo. Enquanto o louvor adora, e nós adoramos junto com o louvor, vá pensando em tudo aquilo que o Espírito Santo falou com você. E daqui a pouco nós conversamos de novo.